Então ele desmontado, vamos dizer assim, né, o sapato. Isso aqui seriam as peças dele. Isso. Ele calcula o consumo de cada peça que o sapato tem de maneira separada. E ele faz os cálculos do consumo equivalente a um par. Né? Para alguns tipos de modelo são 2 peças por par, para alguns outros modelos são 4 peças por par. Depende do que a peça representa no par. E deste cálculo é gerada uma ficha que controla o recebimento de material por parte dos cortadores que vão administrar o corte deste couro que vai virar esse par de sapato. Então é jogado no computador esses dados. A hora que emite-se a ficha de produção, dependendo da grade, o computador já calcula, olha, para esta ficha o consumo vai ser de 12 metros de couro, 12 metros quadrados. Então o almoxarifado separa aqueles 12 metros quadrados de couro para o corte. Se o corte não consegue cortar com os 12 metros, algum problema está havendo, ou no cálculo, ou na mão de obra, ou na matéria-prima. Então, a gente tem que acender um alerta vermelho e correr para saber o que está acontecendo. Né? Se estiver sobrando demais, também é um problema. Não, então, se está calculando além da necessidade, é problema. Vamos ter que rever esses cálculos para acertar. Às vezes a porcentagem que foi raciocinada aqui de quebra está um pouco alta ou um pouco baixa. Né? Então é um trabalho constante. Depois do cálculo feito, a gente continua diariamente averiguando a veracidade desses números no trabalho do dia a dia. Jogar fora. Para podermos entrar. Você vai ver trabalhando com esse material. Deixa eu só... Eu deixei minha pasta ali, vou pegar uma folha, só que eu esqueci. Ótimo, aí eu vou também passar água na mão. Aqui. Bem provável que a nossa realidade do setor e da nossa empresa deponha um pouco a capacidade da tecnologia substituir uma série de mãos de obra, né? Uma série de processos que, por mais tecnológica que seja a ferramenta, o olho e a mão humana são indispensáveis. A gente praticamente não consegue automatizar de maneira muito mecanicista, porque a gente trabalha com matéria viva. Ela difere de pele a pele, né? Cada animal que depois, posteriormente, vai se tornar uma pele de couro, ele tem uma vida. Então ela, na juventude, teve uma cicatriz, a cicatriz é menor. Se ela teve uma cicatriz, a vaca, eu tô falando, mais velha, essa cicatriz pode estar mais mal curada. Se é um gado de pasto, o couro apresenta determinadas características. Tem algum exemplo de carrapatinho e coisinha para mostrar para o Tito aí, Nel? Você pode só, sei lá, tirar aí da sua memória um pedaço de pele para mostrar carrapato, risco de cerca. Coisa que máquina não pegaria de jeito nenhum. Quer dizer, por que jeito você ensina a máquina a ler isso? Né? Existem propostas de máquinas que cortam de maneira automatizada, mas elas, pela nossa experiência, são muito úteis para o trabalho com sintético, material sintético. Para trabalhar com couro, olha, você percebe que aqui está a cabeça, né, Nel? Isso. Tá. Então aqui estaria a cabeça da vaca. Não, Tá. é cabra. É carneiro. Isso é um carneiro, hein?
Uma pele menor, quer dizer, cujo aproveitamento tem que ser muito mais minucioso, porque a área da pele é pequena, tá? Você vê que na coluna você tem marcas, entendeu? São naturais. Essas marcas você tem que fugir delas, né? Ó, aqui você tem marcas da vida do animal, que é muito complicado. Essa área, sempre próxima das virilhas, ó, é uma área de uma elasticidade muito grande. E essa área não serve para você colocar no sapato. As virilhas, sim. Aqui estaria a virilhazinha dela. Então, é uma pele, assim como nós temos uma pele mais delicada em determinadas áreas, entendeu? Isso não gera uma peça de qualidade e com resistência menor. Resistência à ruptura. Ela rompe. Essa seria... Isso é uma vaca. Essa é metade dela. Metade de uma vaca. A bela vaca gorda. Grande. O que você me mostra aqui, Léo? Algumas coisas. Região da barriga, nós aqui, temos... ó. Essas pintinhas são carrapatos. Risco de cerca, que seria um risco sarado, né? Placas de carrapato. Esse com flecha. O flecha às vezes ele ofusca, né? Então eu evito até tirar com flecha. Percebe? Áreas que você, para produzir algo, olha lá, marca. Isso é tudo descartável, então, essas partes, né? Você tem que fugir disso. Nossa, Então fica complicado. O aproveitamento tem que ser da visão e da consciência do cortador. Realmente, o que você fala. Trabalhar com matéria-prima animal é delicado. Precisa estar quase o tempo todo, ou o tempo todo atento. E meio que disposto a lidar com imprevistos. Então o Nelson separa, baseado naqueles cálculos. Aí ele é o que faz isso. Diante da ficha de corte, é programado um previsto, olha lá. Pode tirar foto? Pode. Previsto. E ele devolveu 22. Olha lá, foi 0,096. Quer dizer, 96 centímetros quadrados de couro para separar para o corte dessa ficha desse par. Entendeu? Ele devolveu 0,22. Isso aqui já é a sobra, vamos dizer. É a sobra, é uma devolução. Entendeu? Aí você vai ver aqui dentro dois tipos de trabalho. O corte de balancinho, que utiliza as facas que são moldes, aqueles mesmos moldes. Que você observou o rapaz calculando, eles se transformam num conjunto de facas que espelha o modelo. Esse conjunto de facas, em geral, custa bastante caro, né? É metal, é aço, as lâminas são de aço alemão. A gente procura usar o melhor tipo de aço. Então, para que um modelo justifique a manufatura da sua coleção de facas, ele tem que ter uma venda mínima. Quando ele não tem, você vai observar. Bom, Parolinha, esse é o nosso menor aprendiz. Acho que você consegue passar aqui. Tá. Cada caixa disso é uma coleção de facas. E é para algum modelo? Para um modelo só. Cada um é um modelo. E você vai ver cortador manual utilizando os mesmos moldes, só que em papelão, que é mais barato. E ele vai passar a faca em torno do papelão para retirar as peças referentes àquela ficha. Antes que aquele modelo justifique a manufatura de uma coleção de faca, entendeu?
a gente passa para o corte manual. Então faz primeiro Então, assim. os custos é que nos permitem fazer lá, e aquilo praticamente semi-automatiza o corte. Fora isso, ele continua um corte fundamentalmente artesanal. Então tá lá que já está a produção em série, aqui está no. Aqui está no artesanal. Qual a diferença dessa do papelão e aquela dali? Esse aqui é um modelo que acabou de sair. Esse é o Tá primeiríssimo, modelado. primeiríssimo corte. É o primeiro corte. É o projeto. É o ainda. primeiro protótipo. Provados os protótipos, você faz a escala de toda a numeração. Aqui você tem só o original. O número que foi tirado da forma. E esse caso é um masculino? É. Então é um 40. Entendeu? No feminino seria um 36. Quando você pega no papelzinho branco, você vai observar que ele é simplesmente o original. A peça primeira do par. Do primeiro par deste modelo. Né? Aí, depois que esse modelo foi aprovado no seu protótipo, ele é escalado em numeração. 42, 43, 44, 45. Então, é passado para digitalização no computador, que digitaliza, joga dentro de um programa chamado CAD/CAM. E o CAD/CAM faz, através de uma referência internacional, que é o ponto francês, né? Que no Brasil a gente usa o ponto francês, alguns países usam o ponto inglês. Existe uma diferença de proporcionalidade no tamanho do crescimento de número a número entre esses pontos. A gente usa o ponto francês, que é 6,66 por número no comprimento. Entendeu? E na largura eu não sei te dizer. Mas muda todas as medidas dentro de uma matriz numérica, que isso existe desde que o sapato existe, né? Desde que a polegada foi criada, ela é muito mais antiga do que o sapato, na verdade, essas referências. E joga-se nesse programa, ele calcula e faz, uma máquina faz o corte exato das peças calculadas no seu crescimento. Se você pegar, posso desmanchar aqui um pouquinho, Jorge? Olha lá. Esse é o 9, o 8, o 7, o 0. Aí vem. Mas tem 2 zeros. A1. Uma coleção completa. Do 37 ao 45. Percebe o crescimento? Entendeu? Isso é numa peça só, lá na largura. Tá? É diferente no comprimento do que na largura. A proporção para o crescimento no comprimento é usado uma base de cálculo. Na largura, uma outra. Desculpa, Jorge, ó. Já devolvi. Olha. Aqui você vai ter a primeira etapa, então, é o corte, e lá na frente a preparação. O meu layout de produção, ele divide a fábrica basicamente no meio. O sapato é preparado aqui para um serviço chamado pesponto. O pesponto nosso é feito externo, é serviço terceirizado. E depois que ele volta do pesponto e costura, ele volta aqui para o fundo, já com a sola, e dá uma linha reta até sair para a expedição. Então vem daqui, e aí daqui vai para lá. Vai para a expedição. Tudo aqui são as formas e o corte. Então, Isso, aqui até ali na frente é o corte, eu vou te mostrar a preparação. Que prepara para o pesponto. E o que tem de mudança hoje de maquinário de corte para o que era antigamente, ou não tem muita mudança? Existe. Basicamente, se eu não estiver falando besteira, você vai ter que
que observar algumas coisas. Se você tiver dados históricos, você vai conseguir observar algumas coisas. Por exemplo, o balancinho antigamente, ele batia ininterruptamente. Então a pessoa tinha que colocar a faca, tirar a mão, colocar a faca, tirar a mão. Onde tinha alguns acidentes. Então, pra mim, hoje, toda a tecnologia está mais sofisticou, mais para oferecer segurança e um tipo de praticidade, mas não dispensou a mão do homem, entendeu? Eu vou te mostrar, por exemplo, você até falando que os balancinhos antigos chacoalhava tudo. Era um problema, porque ele batia ininterruptamente num ritmo único, num ritmo constante. Então, a cada 5 segundos, eu não sei dizer quanto, ele dava uma batida. Então era o tempo que a pessoa tinha para pôr a faca, tirar a mão e depois tirar a faca com a peça cortada. Hoje, os meninos têm aqui um dispositivo de segurança que o balancinho não desce. Olha lá. Se ele não apertar os botões com as duas mãos. Então, se ele não estiver usando os dois pontos de pressão, significa que ele pode estar com uma mão no lugar errado. Então o balancinho não desce. Olha lá. Agora se eu fizer assim, ó, só aqui e só aqui, ele não vai. Então isso são dispositivos de segurança. Regulagem de pressão. Para determinado tipo de peça você pode ter uma pressão ou outra. Quer dizer, uma série de mudanças nessa máquina foram feitas ao longo do tempo. Mas nenhuma delas dispensou os olhos e a mão do homem. Esse é um trabalho de divisão de espessura do couro. Pega para mim uma peça dividida e uma antes de dividir para mim, por favor. Não, a peça que você vai fazer agora? Tá pronto. Não tem nada? Ela tira na espessura do carnal. Se você observar, não sei se você sabe que o couro tem lado, né? O lado de cima, que é o da pele, da epiderme, chama flor. A gente chama ele de flor. E o lado interno, que é aquele que tem os pelinhos, é chamado carnal. Essa máquina, ela tira na área do carnal, entendeu? Ela diminui a espessura da matéria-prima para que haja sobreposição de peças, entendeu? Sem causar rugas, sem causar caroço, entendeu? Então, quanto mais você puder chanfrar o carnal do couro, sem romper com a flor, porque é a flor que dá segurança e resistência. Não, isso aqui é a divisão. Ah, tá. A chanfração está ali na frente. É que a divisão, ela é uma chanfração total da peça como um todo. A chanfração é uma divisão somente nas áreas mais externas da peça para algumas colocações específicas, tá? Então, pode estar devolvido, Roseli. Obrigado, amor. Uma das máquinas, só para te mostrar, uma das máquinas hoje mais automatizadas que nós temos é essa danadinha aqui, ó. É uma prensa para transfer. Olha lá. E ela puxa o transfer daqui, ó, através de ventanas, olha, através de pressão, coloca na barrinha de metal, numa
matriz de alumínio quente, entendeu? E bate com a pressão já pré-calculada e determinada no tempo pré-calculado determinado para este transfer. Diminuindo o tamanho do transfer é diminuído o tempo ou a temperatura, aumentou o tamanho do transfer, tem que mudar o tempo e a temperatura. Você vê que ela aqui é a máquina que mais utiliza mecanização dentro do todo da máquina, na verdade. Mas a mão humana é indispensável. E tudo isso é proporcionado, foi pensado para que ela tivesse a segurança de não se aproximar da área quente, da área que trabalha com alta temperatura. Toda essa mecanização aqui é só para proporcionar a ela a segurança de não, que ela pode tirar o transfer, colocar na palmilha, aí ela teria que pôr a mão ali perto do resistor, né, e depois apertar e baixar. Quer dizer, já tivemos máquina assim. Já essa aqui inabiliza ela. Por exemplo, com isso aqui baixado, a máquina não funciona. Esse é protetor, levantado. Se levantar, a máquina para. Entendeu? É tecnologia a serviço da segurança mesmo, basicamente. Essa máquina é interessante porque você põe alguma coisa aqui, roda, aciona com as duas mãos, entendeu? Acionou com as duas mãos, ela baixa e toda a área quente e que usa força, porque ela dá pressão de muitos quilos, né? E aqui então, qual que é a função dessa máquina? Ela é também uma prensa para entretelar para alguns tipos de transfer também, entendeu? Ela é também um tipo de prensa. Tudo isso são pequenas prensas. Aquela é uma divisora, mas isso aqui é uma outra prensa para trabalhar com áreas maiores, com material de áreas maiores. Bagunça! Esse é o trabalho de chanfração. Percebe que foi tirado no carnal, não foi tirado na flor. Só o entorno aí da abelha, né? O contorno onde vai haver uma necessidade de colagem ou de sobreposição de peça. Essa é a máquina mais avançada de chanfração que nós temos. O que ela tem de avanço é um computador interno que marca diferentes medidas para diferentes tipos de chanfre e ela se regula sozinha. Então ela aperta o botão para colocar o tipo de chanfração que ela quer e aquela cabecinha ali, como é que vocês chamam isso aí mesmo? O pezinho, não é cabecinha, é o pezinho, ele mexe sozinho. Faz ele mudar de ideia para o Tito ver. A Rosângela é patrimônio da fábrica. Não, mas eu quero que ele veja ela mexer sozinha. O pezinho mexer. Tá vendo? Você viu o pezinho mexendo? É uma automação que não existia anos atrás. Então ela tem
elas conferem o que sai para o pesponto. Então elas vão montar as peças e conferir com aquilo que a tabela diz e a ficha manda, né? Pode estar faltando ou pode estar passando. Então, os olhinhos dela são os olhos da fábrica. Depois desses processos aqui é que vai ao pesponto. Nós temos um pesponto pequeno aqui só para você visualizar o que é um pesponto. Mas aí é mais de vocês mesmo. Esse é nosso, é só basicamente para amostras ou pequenos concertos, algum probleminha, eles fazem aqui. É uma máquina só e duas coladeiras. Buenas. Essa aqui é a área do nosso pesponto. O Cal não está aí, mas ele faz o trabalho de costura. O Cal deve estar lá para dentro. As meninas pegam e montam, como se fosse um quebra-cabeça, as peças do sapato com cola, para depois ele colocar o pesponto, que é esse trabalho aqui. Esse trabalho de costura, que parece com o trabalho de costura de roupa, né? Tá? Depois desse trabalho feito... Mas aqui é na cola, né? É. Faz as colagens. A Silvia faz um trabalho mais artesanal ainda, que é a costura manual. O nosso produto exige esse trabalho. Alguns produtos não. Aliás, antes do Panang não se produzia esse tipo de calçado no Brasil. A Panang foi pioneira nesse tipo de trabalho. Agora, em termos de automação, que você está me perguntando, eu estou sempre tentando te mostrar esse tipo de evolução, estou certo? Tá certo, legal. Cal, tem alguma coisinha para você fazer aqui pra gente? Essa máquina ela tem uma novidade, que é regulagens mais painéis eletrônicos para regulagem do espessura de linha, agulha e o comprimento do ponto. Olha lá. E ela, interessantemente, o que eu mais gosto dela é porque ela arremata o ponto sozinha. Ó, ela arremata e corta a linha sozinha. Antigamente ele tinha que vir com a tesoura e cortar a linha. Entendeu? Existem máquinas no mercado funcionando ainda hoje dessa maneira. Inclusive, a maioria das nossas bancas não devem ter uma máquina tão sofisticada como essa. Olha lá, porque ela pega e arremata e corta a linha sozinha. Mas de maneira alguma faz o pesponto sozinho. Né? Nenhuma das etapas, né? Obrigado. Gelo faz a conferência da qualidade do pesponto e a Tânia, que estava ali, nossa loirona, faz a conferência da qualidade da costura manual. Esses serviços vêm de fora. Gelo, estou encaminhando trazer uma mesa nova para você, tá? Você tá bom, queridão? Gostou dos espacinhos aí? Tá tentando ficar organizado. Tá bom. Tem... Isso é moldação de contraforte. No sistema quente e frio. Ela trabalha com uma forma de metal quente aqui e uma gelada ali. Passa pelos dois, pelo choque térmico para estabilizar o contraforte. O contraforte é essa...
é o que traz força. Ele está colocado aqui dentro. Você consegue ver a sombra dele, tá vendo? Né? Ele é, em geral, aquilo que fecha o calcanhar do sapato para dar formato a esse calcanhar e ficar. Entendeu? Ele é uma resina plástica. Alguns utilizam um tipo de malha, né? É uma peça de resina. Essa peça é tirada pelo modelista também. Esse tava aí. Obrigado, olha. Então, depois que ele é costurado, aí ele volta lá para dentro e faz aquele outro processo que basicamente a gente chama de salão de beleza do sapato. Que é só trazê-lo É o acabamento para um aspecto de sapato, na verdade, porque ele chega da rua com aspecto de pastel ou de qualquer outra coisa menos de sapato, entendeu? E chega parecendo um pastelão. Vamos lá no fundo que eu vou te mostrar um sapato chegado da rua. Você vê aqui, ele tá saindo com cara da forma. Até esse momento a forma não foi utilizada. Essa é a forma, que elas são as facas, né? Em espanhol eles chamam a forma de forma. Eu adoro essa palavra. E a língua espanhola é maravilhosa. É verdade. Tá vendo o aspecto dele? Pelo manuseio. Todo amarrotado. Aqui são formas quentes. São formas quentes. Entendeu? Que vão. Você vai trabalhar com esse? Essa forma não? Ah, então trabalha com pra gente ver, seu João. Desculpa tomar seu tempo, vaporiza-se, porque a umidade ajuda, entendeu? Umedece o couro. A umidade ajuda o couro a ganhar elasticidade, entendeu? Então umedece-se com calor. Vapor de água quente, que vai trazer para o couro elasticidade para ser calçado e ganhar o formato de forma de sapato, né? E você viu? Ali, ele chega parecendo qualquer outra coisa, um pastel de feira. Todo amarrotado. Olha lá, agora ele está ganhando forma na parte da biqueira, na frente. Dá uma Olha lá. Ele está ganhando forma de pé. De um pé idealizado, que é a forma, né? O nosso pé também não tem formato tão bonitinho, mas é um formato de vitrine. E aí fica muito tempo assim para poder... Fica algum tempo, coisa de 30 segundos no máximo passa por esse processo. O seu João dá uma batidinha com o martelo para reduzir caroços, sobreposições de peça, todos esses tipos de detalhes. Você vê que a visão dele e a escolha dele é que faz a diferença, porque ele é que sabe onde tem caroço. Ele passa a mão às vezes no sapato para sentir aonde ele precisa dar uma batidinha a mais, outra a menos. Aqui a frente dele já está com aspecto melhor. Percebe? Essa frente, essa máquina faz só essa frente. Daqui ele vem para a forma correspondente. Aí ele vai começar a andar lá para frente. Tá devolvido, seu João? Obrigado. Não, obrigado não. Sandálias sendo calçadas na forma. Seu Reginaldo. Seu José é o nosso montador, ele... Alguns sapatos necessitam montagem, outros simplesmente ao se calçar na forma já estão prontos, aí a montagem fica só lá por trás mesmo. Aí é na... Esse é um trabalho bastante
E essa é a turma do martelinho. Você gosta, né? Você gosta, né, mano? Não é pro Fantástico não, viu? Os meninos continuam fazendo o trabalho de embelezamento de sapato, né? O sapato basicamente já é o sapato que ele tem topo e sola, né? Ele foi concebido para calçar o pé de uma pessoa, mas ele vai sair daqui não parecendo um pé de uma pessoa. Então, esse trabalho é feito para isso. Também para reduzir pontos de atrito, entendeu? Sobreposições de peça. Todos esses lugares, eles dão uma marteladinha para fechar esse tipo de detalhe, continuar a melhorar a moldação do contraforte. Olha lá. Tem um sentido para bater, né? Você vê que ele bate para... Olha lá. Ele passa por um forno quente e depois um gelado. Aqui você pode pôr a mão. Esse ali não. Aquele é gelado. Justamente porque nós estamos trabalhando com matéria viva, do choque térmico. O couro retém calor, né? Como a sua pele, como qualquer coisa. Então, depois de ele passar pelo quente, ele tem que ir para um processo de resfriamento para estabilizar, se aproximar novamente da temperatura ambiente, para ser sacado da forma e manter o visual que a forma o proporcionou. Só que antes de sacá-lo da forma, os meninos dão uma caprichada na maquiagem, né? Passam pastas à base de algumas ceras, graxas e companhia limitada e jogam o sapato na escova para que ele ganhe brilho e, né, um aspecto final mais elaborado. Você vai observar que esse aqui não foi trabalhado e esse aqui foi trabalhado. Olha o brilho. Percebe? Tá mais opaco, né? É. Esse aqui ainda não foi trabalhado. Vai. Deixa eu pular a curva pra... Ô, Zé, fica à vontade. Você gosta, né? Final de semana, nossa barquinha bem polido. Opa, nossa... Vamos pagar tudo pra nós, por favor. Obrigado. Os meninos fazem exatamente a última etapa. O Fábio é meu revisor, ele faz uma revisão minuciosa de todo o aspecto do sapato. Ele agora não está trabalhando, já está ligando pro boss. Aqui a gente é muito... Quem é que faz? Não. Aí eles põem bucha, alguns põem palmilha. Se a palmilha é removível, a palmilha vem aqui na última etapa. Põe cadastro, papel de bucha e põe dentro da caixa e está pronto para o sapato para ir embora. Maravilha, hein? O Tito é historiador, está fazendo tese de doutoramento. Ah, obrigado. Tá, você me desculpa eu não ter conseguido te dar atenção hoje. Muito bem. Tchau. Paulinho, obrigado, um beijo. Até amanhã. Tchau, pessoal, obrigado. Sucintamente, é isso que eu pude te passar. Não sei se está faltando alguma coisa, pode ficar à vontade para perguntar. Eu tinha entrado, já faz uns anos isso, eu tinha entrado, não sei se era na Carlitos ou na Xol. Deu para perceber bastante diferença. Muito. Lá eles tem molina, é montado, é diferente. Lá tem esteira, lá tem um sistema que eu até tinha destacado, né, alguns elementos, que é o Kanban, não sei se tem, mas é cambragem. Uns semáforos que tem que determina a velocidade da esteira. Aqui já deu para ver que não tem. É um ritmo mais humano de produção, menos mecânico. Eles tentaram não mecanizar, mas
pôr uma esteira em todas as fábricas nos anos 70, mas aí perceberam também que não dava certo, porque tem alguns processos que são mais rápidos, né? Outros são... Aí encavalava num, encavalava no outro, e começaram a redividir de novo, né? De maneira bem pensada e bem calculada e cronometrada, é possível sim você trabalhar com esteira, mas com velocidades específicas para os tipos de operação específicas. Entendeu? Então aqui basicamente teria que ter minimamente 3 tipos de esteira. Entendeu? Uma para o corte, com uma velocidade, uma para chanfração, com outra velocidade, outra para montagem e acabamento com outra velocidade. Percebe o que eu quero dizer? É difícil você dar uma velocidade única para tudo. É muito interessante. E quanto mais elaborado se torna o produto, hoje, pelo menos essa é a experiência que eu tenho para te passar, lógico que alguém pode contradizer isso, eu estou aberto até a discutir essa ideia com alguém, mas quanto mais elaborado o modelo, mais processo e mais difícil de você automatizar. Ou seja, mais artesanal se torna, né? Mais atento ao labor humano se torna a produção daquele tipo de produto. Assim, o meu raciocínio é a experiência que eu tenho aqui, né? É grande, porque você domina completamente. Mas é uma experiência só da Albanang, né? Só esse tipo de produção. Mas quanto tempo você está aqui na empresa? Você vai estar falando que você veio um pouco depois para... Na verdade, desde que a empresa nasceu, desde criança, a gente estava aqui por perto, sempre envolvido, né? Então você aprende. E criança aprende fácil, né? Então, aprendi tudo já faz bastante tempo, desde que a empresa nasceu. A gente acompanhou muitos passos do papai o tempo todo. Na época eu estudava, mas à tarde vinha pra cá, ficava ali, né? Querendo ajudar, deixa eu montar uma calça, deixa eu botar bucha no sapato, fazer alguma coisa. Mas depois tive outras experiências, fui morar fora do país, estudei muita coisa na área de música e línguas e agora estou de volta. Você tem eu toco piano, sou legal, faço canto lírico e musicistas aí. Eu faço canto lírico e piano clássico. E então não abandonei nem um pouco do meu prazer musical, mas assumi a vocação industrial. Não fez na música o ganha-pão. Às vezes é até melhor. Sabe-se lá. Hoje, se você se torna músico de alguma veiculadora específica, como uma gravadora, eles mandam na sua arte, né? Às vezes é melhor ser músico por hobby, pelo menos você consegue ter liberdade de expressão. Tem alguns pontos aqui que alguns já deu para perceber que vocês trabalham. Vocês trabalham, terceirizam a parte de pesponto e costura, tem uma certa automação no maquinário, como você me mostrou lá, tem as máquinas que são... Aqui tem umas outras coisas que eu queria saber se vocês trabalham com ela ou não aqui. Por exemplo, os trabalhadores, eles têm função específica ou eles têm mais de uma função? Para alguns cargos eles têm função específica e para outros eles têm um treinamento mais dinâmico, ou seja, aprendem 2, 3 tipos de trabalho para se ajudarem entre si, né? Uma chanfradeira, por exemplo, dificilmente ela vai sair da máquina. Dificilmente ela vai fazer algum outro tipo de trabalho, né? Já o moço da escova, ele vai poder ajudar na montagem, o da montagem ajudar o da escova. Ele é amigo da Ana Carolina, do tio Moisésinho, historiador, futuro doutor em história, Tito. Está estudando um pouco o setor nosso. A Ana Carolina não tinha nem falar. Deixa aí que eu estou participando. Tchau. Ela é com a madrinha, né, mãe? Tchau, nem queria. Aí, você entende que para alguns cargos
de chão de fábrica, como cortador. O cortador, basicamente, ele tem que estar muito concentrado naquilo que ele está fazendo. E o trabalho, ele usa muita visão espacial, né? Porque ele tem que olhar para um conjunto de coleção, visualizar dentro da mente um modelo, entendeu? E transferir essa visualização para um plano que é o couro, fugindo dali, naquela matéria-prima, dos defeitos naturais daquele animal, né? Ou do curtimento também, né? Então ele tem aqui que os couros de franga são bons couros, não? A maioria tem que buscar fora. É difícil da gente falar uma coisa generalizada, assim, porque existem bons parceiros daqui de Franca, nós temos o Bela Franca, nós temos pessoas muito sérias na área aqui em Franca. E também compramos de fora, compramos da Bahia, o costume campeiro. Minha filha, um beijo, tchau. Então, entende? Eu acho que em todo setor existe gente competente, né? E gente que finge que está fazendo bem feito. Eu não, entende? Não é nenhuma crítica. Eu acho que assim, não dá para generalizar. Franca tem bons costumes. E tem outros costumes de que eu não compraria. E esses melhor não citar, né? Não há necessidade. Uma hora, se você precisar, a gente pode conseguir também para você uma visita num desses nossos parceiros costumes aqui de Franca. O Bela Franca é um costume muito sério, muito interessante de se ver trabalhando. Aqui vocês trabalham com estoque ou toda a produção já é sob encomenda? O famoso lá just in time, né? Só trabalho sob encomenda? Trabalhamos sob encomenda, temos um pequeno estoque regulador para 3 lojas que nós temos na cidade. Entendeu? Mas basicamente todas as fichas de produção são produzidas sob pedido. Então até as lojas nossas daqui também colocam um pedido específico, né? E o aspecto da venda de cada bairro, de cada lugar, de cada loja que nós temos, também vende um tipo de número, um tipo de cor, um tipo de produto. Então, cada loja tem um estoquezinho. Tem algum tipo de controle de estoque que é feito com algum método que é utilizado, Kanban, não sei se algum outro, de cartões, que regula o fluxo de estoque ou não? Isso é mais no... Nós estamos... tem um sistema de fichas de etiquetas de código de barra, né? Código de barra. Por código de barra, eu estou aprimorando um pouco as instalações para que os terminais permitam isso. Os terminais internamente na fábrica eu tenho pouca... já superei a capacidade de terminais, então eu preciso melhorar as instalações vamos dizer, a minha tubulação já está cheia, então eu vou ter que aumentar um pouco para passar mais canais para que cada seção dê baixa na sua ficha, porque a ficha de produção ela é emitida com código de barra e tem um determinado campo com código de barra para cada seção, para cada tipo de trabalho. Então, nós estamos aprimorando para que isso seja usado de maneira mais minuciosa. Por enquanto, ele é usado basicamente para os serviços terceirizados e para a expedição. Existe aqui algum tipo de círculo de controle de qualidade? Ou como que é feito o envolvimento dos trabalhadores na produção? Existe algum tipo de motivação que é feita ou não? Ainda não... Não. Eu tenho um trabalho assim, de muita... Nós temos um ambiente de trabalho muito livre, muito aberto a diálogo, a amizade, entendeu? Eu basicamente controlo a qualidade com os meus olhos e os olhos dos meus revisores. Costumo dizer para eles, vocês são os meus olhos, então cuidem dos meus olhos muito bem. Então a gente tem uma relação muito boa, mas não é feito um
tipo de incentivo por produtividade ou por qualidade. Eu acho que isso deixa o trabalho, vamos dizer assim, mercenário, né? Eu acho que não precisa, é bom a gente conscientizar. Saber o porquê que a pessoa está ali é importante. Ela ter consciência de que ela é um todo e que esse todo não existe sem ela, eu acho que para qualquer ser humano adulto e maduro deve ser o suficiente para ela estar feliz em estar, né? Então, é difícil de conscientizar esse pessoal, mas a gente faz, tenta, vamos lutando. Todo dia. Alegria, todos os dias. Eu tenho que plantar uma sementinha e regar todos os dias. Ele falou que vai se dissociar. Beleza. Eu acho que é só isso mesmo. Todo dia você está plantando uma semente nova, no raciocínio da pessoa, uma conscientização nova, basicamente ligado ao que ela pode aprender. Você tem que também perceber se a pessoa quer evoluir ou não. Tem gente que quer, tem gente que estagna e quer ficar por ali satisfeito num mecanicismo eterno. Quer dizer, você como gerente e diretor tem que sentir o ser humano, né? Alguns você consegue conscientizar pela vontade que ele tem de ser conscientizado. Outros você ou adapta a um serviço um pouco menos, que necessita menos o raciocínio analítico, né? Menos raciocínio de avaliar e de um pouco mais de mecanicidade, mecanicismo mesmo na estrada, ou talvez às vezes não consegue ficar, né? Aí às vezes você tem que buscar no mercado alguém com aquela função. É um trabalho, eu digo que a parte humana é a mais difícil, né? Eu sinto sempre que a parte humana é a mais difícil, mas quando levada de uma maneira com muito respeito, com muita atenção ao que é o ser humano como um todo, ela é instigante também, ela é desafiadora, ela é gostosa, porque você acaba entrando na vida de várias pessoas, acaba participando da vida delas, porque elas acabam entrando dentro da sua casa e participando da sua. Né? A gente como dono, é a sensação de estar formando uma família. Então se um membro tem um problema, a família sente. Né? Em geral aqui para mim chega toda dor de dente, dor de cabeça, dor de coluna, entendeu? Todas as dificuldades vêm bater na minha sala diretamente. E eu acho isso importante. A gente está sabendo com quem que a gente está trabalhando e quais são as necessidades dessa gente. Geralmente você faz isso mais pessoalmente mesmo? Ou chega a ter alguma palestra, um curso que vocês dão assim nessa área? Existem sugestões que eles fazem? Existem sugestões, são analisadas, são conversadas. Algumas são um pouco mirabolantes, outras a gente tem que avaliar muitas possibilidades. Eu estou aqui num projeto de mudança de aprimoramentos muito profundos, né? Um controle um pouco mais minucioso. Então, vários funcionários, para cada função, eu tenho um tipo de programa de treinamento para a função específica dele, entendeu? Alguns eu tenho que mandar para o Senai, outro, às vezes eu tenho um consultor meu que me consultoria e me ajuda, ele às vezes tem que ensinar o funcionário, então a gente chama esse funcionário para aquele tipo de aula específica, do trabalho que ele precisa aprender a realizar, como aquele calculista que eu te mostrei no começo. Eu aprendi a calcular modelos junto com ele. Falei, senhor Braco, o senhor me ensina a calcular e eu já vou chamar uma pessoa que vai ocupar o cargo. Eu não posso ficar ali sentado calculando o dia todo, mas eu preciso saber o que é o cálculo que ele está fazendo para poder discutir com a pessoa. E já a conscientização, na verdade, do todo
né, de quem ele é no todo, eu faço praticamente eu. Se não me engano, essa parte humana a gente tem que estar ligado mais à vida específica do pessoal, entendeu? A cada caso, como um caso, entendeu? Saber quem que é a tia que está doente, ou o filho que está com dor de dente, para poder conversar, porque também não é bom abrir essas coisas assim, de maneira que a pessoa não se sente muito vontade. Isso é verdade. É bom a gente chegar no olho, saber o nome das pessoas, saber quem que são, né? E nas sextas-feiras a gente se reúne antes de terminar o dia, eu falo algumas coisas, elogio aquele que tem que ser elogiado da semana, às vezes dou um puxão de orelha quando é preciso, né? Pego a história da semana, dou uma repassada e peço a Deus que nos dá motivação para continuar. Aí nós fazemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e o pessoal vai embora. Até segunda.